Já. Quando eu ficava muito brava com alguma coisa, eu era pequena, nem só quando eu era pequena, a vida inteira eu lembro do meu pai falando o seguinte pra gente: não chores, meu filho, não chores. Não chores que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Gonçalves Dias, né? Falado por Marco Antônio. E aí, gente, hoje nós vamos conversar sobre essa coisa da vida renhida. Viver é lutar. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Seja muito bem-vindo ao Leque. Hoje o nosso tema é um tema, né, gente? É. E aí, quem mais tinha um pai que ficava falando essas coisas quando era pequeno? Todo mundo! Bom, não sei. Meu pai tinha um monte, era melhor um fim desgraçado que uma desgraça sem fim. Quando você tiver, ele falava assim, quando você te cair Meu no Deus! poço, mergulha, porque o gosto é melhor que o cheiro. Ai, se já viram, não adianta tampar o sol com a peneira, né? Então, assim, de frases, tudo, às vezes eu tô em aperto, eu já sei o que fazer. Falo assim, lascou, mergulha, que o gosto é melhor que o cheiro. Então, eu sempre lembro dessas coisas, mas de coisas que... Mas ele não falava chique como o seu pai, que era Gonçalves. Citava Gonçalves Dias. Não, Nem o meu. aí esse nível de evolução a gente não Isso chegou, deve não. ser uma herança do meu avô, mas meu pai é um cara culto. Meu pai Ele curte é, essas sim. coisas também, né? Meu pai é um cara... Meu pai Então, também, acho que ele gente, mas... traduzia para mim, para eu entender. E você, Tota? Quais os ditos do Dr. Lessa? Então, o Lessa tem cada coisa engraçada, mas é assim, ele fala muita coisa em relação a ele mesmo, né? Porque ele é uma pessoa que fez muita coisa, superou muita coisa na vida, assim, em relação à saúde, principalmente. Então, ele acha que todo mundo perto dele é mais fraco que ele. E é mesmo. Ele é imorrível. Só para situar as pessoas, gente, o apelido do pai da Tota é Highlander, porque para ele morrer, só se cortar, separar a cabeça do corpo e O afastar uns cara 20 quilômetros, porque se deixar perto, a gente tem perto, certeza que ela vai voltar. certeza absoluta. Eu tô cheia de luva aqui, porque tá frio, viu, gente? Não é frescura minha, não é porque tá frio mesmo. Hein? Tá, então é o seguinte, né? Ele falava coisa do tipo assim, pela experiência dele, assim, o nome dele é Trabalho, né? Ele era igual quem que falava isso mesmo? O Jânio Quadros falava isso, meu nome é Trabalho. Aí ele falava isso, outra coisa que ele falava, vocês vêm com a farinha, eu já tô voltando com bolo, essas coisas, né? Porque ele tinha vivido tanto, então ele era tão melhor que a gente, que a gente, né, ficava assim, pequenininho perto dele. Eram esses os ditos. Mas tem uma coisa que acho que assim, passa totalmente pelo nosso tema, é assim, se tem um cara teimoso nessa vida, é o Lessa. O Lessa é teimoso e é por isso que ele está vivo. Então, assim, meu pai, só para se situar também, passou por 5 cirurgias cardíacas. Ano passado, ele teve um câncer de intestino, passou de novo pela cirurgia, está vivo aí. Entendeu? E tem 82 anos, está caminhando para os 82 anos. Então, assim, é uma pessoa teimosa para a vida. Ele quer viver, eu acho. Isso faz a diferença, assim, nesse aspecto dele para talvez outras pessoas. O que às vezes eu acho que, às vezes, uma certa... Uma pitadinha, assim, de resignação também seria legal. Mas essa teimosia levou ele longe, eu acho. E é bom, claro. E o duro, gente, é que vamos contar, né? Como que nós vamos escapar de uma herança dessa? Teu pai sobrevivendo a trocentas cirurgia cardíaca. Meu pai sobrevivendo a várias quedas de avião, né, gente? Porque meu pai é uma pessoa que ele já caiu e mais de uma vez. Ele é piloto de avião pequeno e tá aí, tá firme, tá forte. Pai da Cibele é outro também, né, Cibele? Começou a estudar, fez a primeira série, o supletivo com 27 anos. Doutor em educação, então assim, consegue sair de um lugar que não sabia nem que existia estudo no mundo, né? Sem acesso a nada,
e faz toda uma trajetória. Então, assim, são de superação demais mesmo. Você fala assim, gente, dava conta não, né? Como que consegue, né? Pois é, então acho que a gente carrega na gente essa teimosia também, né? Hoje Na a gente melhor das começou falando hipóteses. deles, né? A Na gente melhor começou das hipóteses, a gente carrega essa teimosia. então, hoje a gente começou falando deles, mas a gente depois vai falar das mães também, para elas já não ficar com ciúme também não, viu, Porque gente? você já viu, né? Uhum. Né? Exatamente. Oi, Tem marido, esse fazendo uma papel. participação especial no Leque. Vem cá, meu amor, dá oi pro Leque. Já saiu. Tá, Fez pão, Serginho? fez pão. Hoje ele fez pão. Então, e o papo de hoje é assim, né? Birra, teimosia, persistência. Quanto disso a gente precisa para viver? Né? A gente vem conversando sobre essa coisa da vida, da busca, do sentido, do propósito. E aí a gente caiu nisso. Agora fala caiu, eu vou sempre lembrar, Sibeli, que caiu, mergulha, porque é melhor o gosto do que o cheiro. Então vamos mergulhar nessa questão, gente. Quanto de birra e de teimosia a gente precisa para viver? Que hora que é bom, que hora que não é bom? Como que dá para a gente trabalhar com isso? Não, E você aí? falando, eu lembrei de uma coisa. Eu tinha uma vez uma aluna que estava na luta com o TCC, né? Não sabia se abandonava, se não abandonava, se acabava o TCC. Aí ela falava assim, eu não sei se eu sou corajosa de ir até o fim ou se eu sou covarde de não parar isso. Ah, esse negócio está me fazendo mal, não quero mais, né? E ela falou, às vezes tem coisa com cara de coragem que, na verdade, é covardia, é a falta de coragem de dizer, chega, isso já deu para mim, né? Então, é umas coisas na vida, assim, são coisas na vida que você nunca... Você tem que ir olhando mesmo, né? Porque, igual a Tota falou, um pouco de resignação, mas também a persistência, como que essas coisas podem, digamos assim, estarem na mesma face, né? Que a gente precisa ir fazendo, enfrentar, hora de recuar, hora de avançar, né? Mas sempre numa lógica de meta, eu acho, assim, o que eu quero, né? Digamos assim. Uhum. E você, Tota Maria? Olha, eu não sou muito um bom exemplo assim de tenacidade, não, gente. Falar bem sério para vocês, eu não sou um bom exemplo disso. Mas tudo bem, sei lá. Tem hora que eu me envergonho disso também, sabe? A questão é que eu acho assim que a vida da gente, isso que você falou é um negócio super importante, Sibeli, que a vida da gente acontece nesse 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 espectro do cinza, né? Sim. O preto e o branco é raro, eles existem certas coisas absolutas, assim, certas coisas que, né, a vida ou morte, entendeu? É assim. Uhum. Mas a vida, ela passa nesse cinza aqui, nesse lugar. E esse cinza, ele é isso também, de você não saber o quanto você tem que insistir e você não tem que saber a hora que você tem que dizer, não, agora chega. Agora parei por aqui e tudo bem. A questão é o seguinte, é que para todas essas escolhas, são escolhas, na verdade, assim, saber aquilo que eu quero é um lado das coisas também, né? Porque esse é um outro, aí começa já o meu problema, também porque eu nem sempre sei o que eu quero, porque eu quero tantas coisas ao mesmo tempo, e tantas coisas que às vezes são intrinsecamente contraditórias, exatamente, que a Juntas vida, elas não cabem. exato, que torna a vida um pouco difícil para mim, mas é difícil no nível assim altíssimo, entendeu? Né? Eu não tô, enfim. Por um outro lado, eu acho que então você querer é um lado das coisas, o outro lado é assim, é saber que não importa o caminho que você escolher, para qual lado for a biruta do aeroporto, sabe? O vento soprar, te soprar, é assim, você vai ter consequências sobre consequências. Tem consequência, de todo jeito. Todo jeito. A gente não aguenta fugir delas, porque não dá para fugir delas. A gente até quer, às vezes. Tota, eu sempre brinco que Deus teve uma coisa que ele teve piedade da gente, foi não contar como seria o outro caminho. Cara, Porque se a gente soubesse a cada escolha, eu viro à esquerda, ele fala, olha à direita como seria, eu acho que a gente já teria
Eu acho que se ele, infartado, né? inclusive, se ele fizesse isso, já ia ser ruim, ruim na essência, porque a gente faz isso a gente mesmo. Não precisa fazer. Eu É tenho a sensação, verdade. a Mi tá congelada, não tá? Tá, ficou linda essa pose, Ficou né? linda. Acho que eu vou tirar uma foto, vou fazer um print. Ai, que bom que eu fiquei bonita nessa foto. Porque às A minha vezes internet está em estado, mas vamos lá. você Tá. congela de um jeito tão absurdo, e ela Absurdo, congelou é. uma Congelar costa. assim. Nossa, meu sonho é congelar assim. Eu também. Ai, se é pra morrer, eu quero morrer assim. Enfim, Ai, então eu acho que essa questão, então você vai viver com consequências daquele caminho que você escolheu. E às vezes essa escolha do caminho, ela tem contingências, né? Ela é toda regada por contingências. Então, mesmo essa tenacidade ou não da vida, tem momentos e tem certos temas que a gente é mais tenaz, ou tem uma tendência a ter mais tenacidade. Tem outros que não, tem outros que a gente diz, ok, não, não depende, minha vida ou minha morte não dependem disso, então tanto faz, entendeu? Sei lá. Essa coisa da tenacidade que você falou é legal, porque ainda que a gente precisasse de umas 4, 5 vidas para fazer tudo que a gente tem vontade, e isso é uma coisa que é comum entre todas nós aqui, né? Mas eu acho que tem as coisas que são muito, muito, muito importantes, a gente segue nelas, né? Então, por exemplo, o que eu digo por muito, muito, muito importante, digo, por exemplo, pela família, que para mim, né, para nós todas é um valor super estrutural. Então, assim, né, todas nós somos de casamentos longos, né? Cara, quer mais tenacidade do que isso? Que não é fácil, não, né? Não é uma coisa simples, não. E por outro lado, eu fico pensando, meu Deus, como eu nem consigo imaginar a minha vida diferente, né? E aí, isso eu acho que é uma coisa importante, que é um valor, assim. Quando eu olho que está tudo muito perdido, eu falo, não, tem algumas coisas que estão me ancorando, ó, eu não estou fazendo tudo errado. Isso daqui é uma coisa que eu estou insistindo e que tá beleza. Porque quando a Cibele fala esse negócio, da gente desistir, né? Que momento que é falta de coragem, que momento que é covardia você continuar, né? Eu achei isso fantástico. Já fiz umas 200 perguntas, mais ou menos, na minha cabeça, a partir desse postulado aí. Mas aquelas coisas que são, assim, muito, muito, muito importantes, eu acho que a gente segue nelas, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, gente, mas tem algumas coisas que são estruturais para cada pessoa, né? E eu acho que se a gente fizer meio que um exame, a gente não abandona aquelas coisas que são estruturais, sabe? Sim, me ocorreu agora essa reflexão. Eu acho que porque tem a ver com uma integridade, que é uma integridade até, integridade existencial até. Entende? Para Uhum. você sobreviver, você precisa de certas coisas e de certos construtos também. Tá entendendo? Uhum. Não é só sobreviver fisicamente, biologicamente. Tem outras coisas. A gente precisa de várias outras coisas para sobreviver. Entende? Uhum. E essa é a grande questão. E a sobrevivência, ela vai além de um corpo. E a gente já falou sobre essas coisas também, corpo e espírito e a transcendência. Melhor a transcendência do que o espírito, né, Milena? Uhum. É mais acurado isso, eu acho. E eu acho que tem, assim, quando você fala, por exemplo, do casamento, acho assim, o fator tempo em relação a uma relação é um fator importante? É. Mas a relação é mais importante que o tempo, entende? Com No frigir certeza. dos ovos, né? Porque Sim. se é uma relação super longa, eu vou dizer assim, eu estava ouvindo outro dia uma história assim bizarra de uma pessoa que estava há 60 anos com o marido e teve um dia que ela disse assim, ela chegou, ela colocou o marido na casa da filha, levou o pai, e ela cuidando dele agora porque ele está com Alzheimer, entendeu? Ela levou ele lá, colocou na casa da filha e falou assim, agora você cuida, mas era uma relação abusiva de 60 anos, gente. Pois é. E essa senhora, com 86 anos, eu acho, falou, agora é sua vez de cuidar, eu vou curtir os anos que me restam.
E a filha não teve nem como dizer não, porque ela disse, é verdade isso. É verdade. Ela cuidou desse homem já não sei quantos anos. E ela disse, agora chega. Agora chegou. Então, se ela tivesse considerado, a hora que estava contando, eu estava lembrando dessa história que eu ouvi. Se ela tivesse considerado os anos, ela teria dito, não, cara, agora já é tarde demais, agora nananã, tal. Mas não. E ela saiu fora, pediu o divórcio. Não foi que ela largou o cara, assim, falou, não, agora... Não, ela pediu o divórcio, no papel. Pediu o divórcio. Começou a fazer um monte de curso, começou em tudo quanto é baile, tá namorando. Ai, gente, já gosto então, dela. quer dizer, então eu fico pensando, claro, é uma coisa assim, eu acho que assim, é one of a kind, sabe? Não é uma regra isso. Porque, primeiro, a coragem que ela teve de romper e de se refazer, né? Sim. Então, tem isso. Por um outro lado... vida que continua a oportunidade, ou Exato. seja, eu tenho Exato. pouco tempo, mas pode ser de qualidade, digamos. Pode ser. Então, ela usou o fator pouco tempo, Sim. que ela botou na balança em relação ao muito tempo de um relacionamento de abuso. Ela disse, não, agora eu tenho que viver um pouco. Agora eu Então, tenho mas que você vê que tem essa coisa da estrutura? Tem, né? tem. Ainda que ela tenha levado bastante tempo para se dar conta do que é estrutural para ela, né? Ainda que ela pode, às vezes, num ponto de vista, né, pensar assim, puxa vida, quantos anos da vida dessa mulher ela perdeu? Não, talvez foi o tanto de tempo que ela precisou para se libertar daquilo. Cara, e para poder, né? Então, Exato. assim, é um tempo de cada um. Eu acho só que é legal a gente tentar dialogar sobre essa questão, assim, dos sinais que dão pra gente de que a nossa teimosia não está sendo legal. Entende? Será que a gente consegue, no nosso dia a dia, vocês conseguem perceber em algum momento, assim, puxa vida, que hora que é melhor eu resignar? E que hora que é melhor eu insistir numa coisa? Porque, assim, tem coisa que às vezes dói, mas que vale a pena, né? Porque você tem uma... Mas, assim, como que a gente equilibra isso? Vocês têm alguma ideia? Quem que estava falando isso da semana passada? Era você, Cibele? Alguma amiga minha... Alguém estava falando, não sei se era semana passada que eu vi um negócio tão interessante que a pessoa... Eu estava na sala de parto, fui parir a criança, depois falei, gente, agora eu parei, eu cansei, dá para fechar tudo, eu volto amanhã. Pode ser? Eu vou dormir lá em casa, aí eu volto. Já estava em trabalho de parto, tudo dilatado, entendeu? Dá para interromper? Eu vou voltar. Quer dizer, dá, né? Tem que mergulhar para sentir o gosto, porque o gosto é melhor que o cheiro. Então, não dá. Tem certas coisas que não dá para você parar ali, né? Não dá. E eu acho que uma questão, quer dizer, os sinais ali são claros, né? Esses sinais são claros ali. Não é a área cinza, né? Não. Esse aí é bem claro mesmo. A minha filha agora já era. É. Você só tem uma opção nesse momento, né? A questão da integridade, eu acho que é sempre dessa integridade que a Tota falou. Eu acho que ela é sempre um norte. Que às vezes, se aquilo você vai resignar, mas contra o que você acredita, contra aquilo que lhe é essencial, aí eu acho que não dá, né? Eu acho que tem que saber o seu limite. E aí a gente já tem falado muito disso, do autoconhecimento. Saber, não, isso, se eu topar isso, depois eu vou ficar tão mal comigo que não compensa. Esse preço não vou pagar, né? Então, porque tem coisas que depois você chateia tanto com você, por que eu topei? Por que de novo? Por quê? Então, acho que essa clareza da gente ajuda um monte nessas escolhas. Porque, assim, a gente é livre para escolher, mas depois que a gente escolheu, ela podia não engravidar. Mas depois que engravidou, só tem um jeito, né? Você tem que parir, né? Então, assim, esse desafio de que a gente escolhe, mas as consequências, elas já não são mais escolhíveis, né? Aí a gente é preso a elas, né? A partir do momento que a gente faz alguma escolha. Tem as consequências dela. Então, eu acho que olhar para a nossa integridade, digamos, enquanto ser, do que eu desejo, do que eu quero, nos ajuda, não sei. Com certeza.
Eu acho que ajuda muito, acho que é só o que importa é essa integridade no final das contas, sabe? E eu acho, inclusive, também, que algumas vezes na nossa vida, a gente perde a gente perde de foco essa integridade, né? Essa integridade porque a gente quer experimentar as coisas. E isso é natural, é saudável às vezes até. O único problema é que daí você tem que contar com juntar os cacos, né? Sim, sim, Tem que contar com isso para você ser de novo inteiro, né? sim, E às vezes dá mais trabalho do que a gente imagina se juntar os cacos, sabe? sim, sim. Dependendo da coisa e tal. Então tem vezes que então fazer tudo por conta da integridade é sim, mas aí contando com o fato de que primeiro que a gente não controla todas as variáveis daquilo que acontece na vida, do ambiente, das relações, do trabalho. A gente está vendo agora com essa história dessa pandemia o tanto de sonho e de plano que teve que ser, na melhor das hipóteses, postergado, na melhor das hipóteses, né? Então a gente vê que as contingências da vida elas vão ser suficientes para tirar a gente dessa condição. Né? Então, daí a gente tem que ver o que a gente faz com aquilo, né? E eu tenho a impressão, às vezes, que se colocar, às vezes, numa situação vulnerável, deixando claro aqui que quando você diz, não, eu vou por esse caminho e vamos ver o que dá. Sim. Às vezes faz bem, sabe? Às vezes faz bem, e mesmo que o Acho que é final não seja... essencial, às É vezes. essencial, né? É essencial, mas Porque a gente muda, né, Tota? Você está muda falando, eu acho que até muito. essa integridade, porque uma coisa que eu queria aos 20, eu não quero mais hoje, né? Então, assim, como eu me percebo nesse momento, né? Como o que eu fui construindo, do meu querer mesmo, né? Que vão, eu acho que com as contingências da vida, ele vai se desenhando de outra forma também. Então, uma coisa que faz sentido numa época pode não fazer nenhum em outra época. Esse negócio do autoconhecimento, né? Ele é uma chave e ao mesmo tempo ele é um negócio difícil, né? Porque assim, ele abre um monte de coisa à medida que você se conhece e tudo, mas assim, não é uma coisinha simples da gente conseguir chegar, né? Porque é muita coisa implicada nesse processo, né? De se autoconhecer, que é o que você falou, né, Cibele? Quando eu tinha 20 anos, eu queria coisas que hoje, né? Depois dos 40, elas não fazem mais sentido. E tem algumas coisas que ainda queria, enfim, as coisas vão mudando, né? A vida vai indo por caminhos que foi o que vocês disseram também, né? Nós não temos controle sobre tudo. E aí a gente equilibrar o risco, porque assim, é um arriscar-se, né? A gente precisa se arriscar na vida, não tem como a gente não se arriscar, né? Quem não arrisca fica sempre parado no mesmo lugar. Então, a gente tem que equilibrar esse risco com essa necessidade de controle, de segurança que a gente tem também, porque é difícil uma pessoa que não tenha... eu acho que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas assim, essa coisa, né, de uma previsibilidade, isso é chato, mas isso é legal também, né? É bom a gente saber que as coisas vão ter hora para começar, hora para terminar, né? E a gente adoraria saber se nesse nosso cinza, que hora que aquelas janelinhas de sol abrem, né? Que nem a Tota falou na semana passada, né? Que horas que... Cadê? Falta quanto para a próxima janelinha de sol? E não tem como a gente saber. Você falando disso, eu lembrei de um amigo que fala que tudo é previsível. Ele lá diz que com o marido na padaria, fala, você escolhe sempre a mesma coisa, é tão óbvio, já sabe o que você vai pedir. E você vai escolher uma coisa que você nunca comeu, tão óbvio que eu já sei que você vai escolher uma coisa que você nunca pediu. Cara, eu quase morri de rir, né? Gente, é genial, porque assim, eu estou sempre experimentando, mas é o jeito de operar, o outro já sabe que você vai operar daquele jeito, né? Então, tem algumas coisas que também não são tão imprevisíveis e previsíveis também não são tão, como chama, tão antônimas, né? Como que é? Sinônimo, antônimo? Antagônicas. Antagônicas. Não é o contrário, né? Então, assim,
E eu lembrei de você falando da outra questão ao longo do tempo, aquele Stephen Canitz, que escrevia na Veja antigamente, tem um blog que fala sobre casamento, ele diz que quando eu caso, eu assino um contrato dizendo, eu sei que eu vou conhecer gente mais legal que você, eu sei que vai ter gente mais bonita, gente que vai combinar mais comigo, mas de antemão eu já estou abrindo mão de todos eles para ficar com você. Então, assim, porque as oportunidades vão mudando ao longo da vida. Então, assim, de repente hoje, se eu tivesse a oportunidade, sei lá, da escolha que eu fiz aos 20 anos, talvez tivesse escolhido uma outra graduação, né? Então, assim, mas não é porque a minha graduação é ruim, eu amo, mas é que hoje eu já quero outras coisas, né? Então, mas que eu nem sabia naquela época que existia, gente. Eu lá sabia que tinha faculdade, por exemplo, de cinema. Eu lá sabia. Meu mundo era desse tamanho. Eu nasci num lugar... não tinha internet, mentira. Não tinha internet por causa da minha idade. Mas, assim, não tinha acesso. Era só Delta, não era nem Barça, né? Porque a gente era pobre. Então, assim... Foi uma delta que meu pai pagou em 24 vezes, tadinho. Mas, assim, então você nem sabe das possibilidades. Então, não é nem possível numa época da vida, porque você nem sabe que existe. E quanto mais você vai andando, o mundo vai se ampliando. E aí você vai tendo outras coisas. E aí você também vai se mexendo, né? É fantástico isso. Essa ideia de uma abdicação e um ganho também. Não é perda e ganho, é abdicação, porque às vezes a gente perde também, né? A gente tem que aprender também a perder. O mundo não é só o ganho. Então, tem certas coisas assim que na verdade, assim, para manter essa integridade, né? Essa integridade física, integridade psíquica, espiritual, talvez, tudo mais, a gente se protege. Às vezes a gente constrói um muro em volta da gente, ou pelo menos acha que está construindo um muro em volta da gente, e que aquilo vai proteger a gente. Não vai. Vai impedir que uma ou outra coisa não aconteça, mas na maioria dos casos não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma aliança no dedo não vai funcionar assim, né? Um contrato não vai funcionar. Um contrato de qualquer forma que seja, ele não vai funcionar se a gente não tiver a noção de que contratos são feitos justamente porque não funciona uma coisa. Entendeu? Justamente porque a possibilidade de dar errado é grande. Justamente por isso a gente cria as nossas estratégias para poder se proteger, para poder proteger a integridade de uma família, para poder proteger sua integridade financeira, para você proteger sua integridade psíquica e por aí vai. Uma outra questão importante que eu acho da gente às vezes tocar também nesse assunto é que meu filho está aparecendo aqui. E você vai aonde mesmo? Oi, gente. Tudo Oi. bem, Nick? Tá bem frio aqui. Sua mãe tá congelando, tadinha. Tchau, meu filho. Tchau. Aí, agora eu perdi até o fio da meada. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente saber é que essa integridade também, ela não deve ser em nome de prejudicar terceiros, né? E isso a gente faz muito na nossa vida hoje, porque a gente recebe um bombardeio de informação do tipo: se proteja de pessoas tóxicas, se proteja de pessoas negativas, se proteja, né? Sendo que pode ser que eu seja a pessoa tóxica, que eu seja a pessoa negativa, que eu seja na relação, entendeu? Então a gente recebe um bombardeio de informação nesse sentido, de que é preciso se proteger para você ter uma vida íntegra, uma vida, né, para você continuar íntegro. E, na verdade, é muito mais a questão de se autoconhecer. A gente volta lá. E outra, deixar-se conhecer pelo outro. Por quê? Nesse caso, estava falando desse casal que entrou na padaria e um diz para o outro: você é entediantemente previsível. E o outro diz: e você é entediantemente imprevisível. Isso é o quê? Eu conheço o outro, eu me conheço a mim mesmo, mas eu me deixo conhecer também.
Isso é super importante porque o outro que está perto de você, ele te diz muito sobre você também, sobre aquilo que você é. Então, se eu fico me protegendo demais de todo o universo, eu reduzo demais as minhas chances de ampliar o meu repertório. O repertório de comportamento, o repertório linguístico, gente. Se a gente convive com gente que sempre fala igual por conta da segurança, por conta da... vai ficar tudo igual. Na melhor das hipóteses, você não vai escorregar. Então, é assim, claro que é mais cômodo, obviamente, claro que é mais cômodo. Claro que eu queria conviver, que eu queria que todas as minhas amigas, ou que todas as pessoas com quem eu convivo, digamos assim, sejam iguais a vocês duas, obviamente, muito mais fácil, entendeu? Então, mas não dá, porque isso me reduz também, me reduz os outros, a uma coisa que é um projeto que é o meu, entendeu? Não é dos outros esse projeto. Então, essa proteção toda, e então acho que aí a gente vem naquilo que é, voltando à pergunta da Milena, que é a pergunta, é a questão. O que a gente faz para a gente perceber aonde que a gente está? Se a gente está indo longe demais com a tenacidade ou se a gente está escolhendo ser qual que é o contrário de corajoso? Covarde. Covarde. Pois é tímido. O contrário de corajoso não é o covarde, é tímido, entendeu? Então, é porque o covarde tem aquela coisa assim, o covarde é aquele cara que, sabendo o que ele deveria fazer, ele não fez. E nem sempre o contrário do corajoso é aquele que faz isso. O contrário do corajoso é aquele que não deu o passo, que não... Entendeu? Que lhe faltou coragem, no caso, ele se intimideceu, se intimidou. Entendeu? Então, onde que é? Onde que está essa nuance? Ou quais os sinais, né? Quais os sinais de que a gente está levando um negócio demais? Cara, eu tenho um problema, assim, de me despedir de pessoas, de relacionamentos, assim. E não relacionamentos amorosos. Não é isso, porque, né? Enfim. Mas eu tenho dificuldade de me despedir das pessoas, sabe? De ter que colocar ali uma pausa, porque eu digo, olha, daqui para frente, principalmente quando eu vejo que, assim, daqui para frente, nosso relacionamento é um relacionamento perigoso, é um relacionamento que não vai fazer bem nem para o outro, nem para mim. Ou é incompatível com a vida que eu tenho e com parte dessa vida que eu quero preservar, entendeu? Eu tenho super dificuldade porque eu morro de dó. Não do outro, eu morro de dó da coisa em si. Perder, né? Eu li uma vez que os ciclos de amizade da gente se renova a cada 7 anos. E eu falei, gente, esse ciclo no meu tá 45. Porque assim, as meninas que estudaram comigo na primeira série, eu sou amiga delas, eu falo com elas, entende? Tipo, eu não sei desligar de quem é importante para mim, né? Então, assim, eu até não faço muita amizade, eu e a Mi sempre converso, que a Milena, ela é um ser sociável, né? E eu não sou um ser sociável. Então, ela conversa com as... Eu falo, não, porque eu me importo, eu quero ficar amiga, e depois eu quero um relacionamento sério, sabe? E quero manter ao longo da vida, porque eu tenho muita dificuldade dessa despedida. Eu entendo o que você está falando, assim. E aí não é dó do outro, é porque para mim é algo importante. Eu tenho... E aí, para mim, as pessoas, sei lá, marcam. Então, eu tenho dificuldade até para fazer novas amizades por causa disso, inclusive. Eu também tenho, gente. Né? Esse negócio da gente se despedir das coisas, ver que às vezes tem relações na sua vida que elas estavam ali durante um percurso e que agora elas não cabem mais. Tem coisas que às vezes deixam, né? Que nem roupa que você usava quando você era pequena, assim, né? Eu lembro de uma roupa que eu tinha, nossa, eu amava aquela roupa. Eu lembro do dia que eu fui comprar a roupa, que era um vestido branco com umas beiradinhas, esqueço o nome, viés, né? Hã? Yes. Ah, ele tinha um negócio, uns viés vermelhinho, ele tinha umas florzinhas bordadas de vermelho e tal. Eu lembro onde eu usei a roupa, né? Mas aquilo fez parte de uma alegria da vida, né? Que não cabe mais, né? Então ele foi alegrar outra pessoa, outra menina depois, enfim. E
E às vezes a gente tem que aprender mesmo, né? Porque para não ser teimoso, né? Claro, eu admiro super, assim, aliás, é uma coisa que eu tenho que confessar, assim, né? Que nem quando a Sibeli fala que ela é amiga da menina que ela estudou na primeira série. Eu acho isso o máximo, né? O máximo, 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 né? Esses tempos agora na pandemia, as meninas que a gente estudou junto na oitava série, a gente achou um grupo no WhatsApp. Foi super legal, né? Então, assim, é muito bom saber que você pode estar perto. Não é a relação que, não é aquela mesma relação, né? Porque, assim, a gente se distanciou, cada uma tem o seu universo, enfim. Mas, assim, é bom saber que você pode voltar. Eu acho que isso é legal, saber que você pode voltar. Só que tem algumas relações para as quais a gente não pode mais voltar. Não sei se foi isso que você falou, Tota, e às vezes isso que dói, assim. Aquelas relações onde, puxa vida, passou mesmo, assim. Passou que não tem. Então fica uma saudadezinha, assim, sabe? Meio que uma nostalgia, uma coisa assim e tal. Eu acho que tem a ver também com a minha situação, eu estou falando assim, tem a ver com a minha situação também como imigrante, né? O imigrante, ele tem um problema sério com a despedida, per se, não tem como, né? A gente vive disso. Então, mas aí eu comecei a perceber que eu comecei a fazer disso um tema central da minha vida, que tudo rodava em torno de eu evitar essa situação em todas as áreas da minha vida. E não dá, gente, não dá, não tem como. Não tem como, eu não tenho como manter. Essa história do vestido é um negócio espetacular, Milena, porque uma coisa que te coube uma época não te cabe depois. E eu tenho coisa que me cabia no passado e esse ano não cabe, entendeu? Não cabe mais. Então, por um outro lado, eu acho que... Então, o que eu ia dizer, o imigrante ele tem esse problema porque ele é desvencilhado. Ele está vivendo o tempo todo, vai sendo arrancado daqui e arrancado dali. Você pertence a todo lugar e não pertence a lugar nenhum. Entendeu? Então, você fica evitando essas situações. Eu percebi isso em mim, fica evitando essas situações e isso não faz bem, porque tem certas situações que não tem como. Uhum. É isso, a vida é Eu assim. achei legal isso que você falou do imigrante, porque assim, a gente começou falando sobre essa coisa, né? Tenacidade, teimosia, persistência, birra, enfim. E você está falando dessa realidade de despedidas que acontecem muito mais frequentemente na tua vida, né? Por conta de estar num outro país e estar com a tua família aqui, né? A gente também, né? Eu e Sibeli, a gente não mora na mesma cidade que os nossos pais. Mas assim, né? É 2 horas que a gente chega, né? Então, essa distância dá uma dimensão diferente para as coisas, né? E ao mesmo tempo, assim, a gente insiste, né? A gente insiste, a gente vai tendo um jeito, a gente vai que nem... Como que é aquela poesia que fala que a gente é que nem água, caça jeito nas coisas? Como é que é, Sibeli? Gosta de trilho, é trem de ferro. Água caça jeito. É do Manuel de Barro, né? Que quando você quer endurecer algo, e ao contrário, a água. E aí eu fiquei pensando, você falou, é uma pergunta sobre o vestido. Eu não posso dar uma função nova? Tipo, não me cabe mais, infelizmente, que eu não tenho mais 15 anos no vestido. Mas assim, sei lá, pôr num quadro, sei lá, fazer alguma guarda, não sei, continuar comigo, mas claro, ele não vai ter mais aquele papel, mas ele não pode só mudar de função? É uma pergunta mesmo. Com certeza. Absoluta. Esse é um ponto maravilhoso. Com certeza, né? Lembrei daquela música do Querer. A dura flor do querer, né, gente? A dura flor do querer. Então, assim, aí é o querer de... Tem o querer, tem o poder. As coisas não são simples. Eu acho que quanto mais a gente conversa aqui, mais a gente vê que não existem respostas absolutas, né? Então, assim, podia ter dado uma nova função para o vestido? Com certeza podia ter dado uma nova função, né? Eu vejo gente que já vi umas coisas super bonitinhas, gente que desmancha o vestido de noiva e faz um vestido de boneca, né? E aí guarda aquela boneca vestida com uma réplica do seu vestido de noiva, com o tecido que era do seu vestido de noiva.
né? A minha mãe tinha o vestido de noiva dela guardado, porque tinha uma coisa, sei lá, eu da onde, que achou que eu fosse usar o vestido dela, tá? Só que assim, gente, minha mãe casou pesando 55 quilos. Eu pesava isso quando eu tinha 11 anos de idade. Ou seja, qual era a chance de eu usar o vestido de noiva da minha mãe? Zero, né? E aquele negócio ficou, amarelou, comeu a renda. Não foi dado uma função, ficou ali à espera de um corpo para usar e esse corpo não chegou. Eu nem sei o que aconteceu com aquele vestido, mas enfim. É mesmo? Vamos né? resgatar. Então, mas olha só, né? Essas coisas que às vezes a gente fica esperando ali para elas voltarem até um lugar que elas não vão ter, que a menos que você ressignifique aquilo, né? Porque ali o significado era alguém vai usar de novo isso daqui. Não, ninguém ia usar mais aquilo lá. Então, daí entra essa coisa do querer, do ressignificar, né? Mas tem essa coisa que a Tota falou também, de quando as coisas não fazem mais bem. Sabe? Ou não faz mais sentido, né? Ou não faz mais sentido. Mas tem coisa que não faz bem. Tem coisa que às vezes, assim, a gente também tem que lidar com isso, com o fato de a gente ser muito honesta e saber, assim, que às vezes eu não tô mais fazendo bem em estar ali, né? Às vezes, assim, é muito, muito custoso eu estar ali. E aí a gente tem que ter essa resignação. Puxa vida, vou ter saudade para sempre daquilo que eu vivi. E vou ser agradecida. Aí é o janelinha, né? Eu vou ser agradecida por aquilo que eu vivi. Mas, assim, fechou aquela janela, gente, né? É que nem aquela janela que a gente tem no cérebro, né? Janela do aprendizado lá. Você vai aprender a falar se você tiver alguma audição que te ajude até os 7, 8 anos de idade no pau da gaita. Você passou disso, gente, você pode colocar o melhor aparelho auditivo do mundo. Fechou aquela conexão no teu cérebro. Não tem jeito mais de desenvolver a fala. E isso é muito, muito dolorido, né? Porque, assim, eu tô usando esse exemplo porque, às vezes, eu recebia gente, né? Pai de pessoa adulta que fala assim, meu filho tem 20 anos, vou colocar um aparelho nele, ele vai desenvolver a fala? Não, ele não vai desenvolver a fala, gente. So sorry, fechou a janela. Entendeu? Claro que eu não falo desse jeito, claro que a gente tem toda uma abordagem, enfim. Mas eu tô pegando esse exemplo para mostrar a questão dessas janelas, às vezes, na vida, né? Que a gente tem muita possibilidade. Tem janela que fecha, tem ressignificação. Enfim, desculpa, falei um monte. Fala, Sibeli. Não é isso o dia inteiro? Ó, eu tenho que ser grata pelo que eu vivi, porque amanhã, no próximo domingo que a gente fizer o leque, já não é do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que... E aí que tá o água caça-jeito do Manuel de Barros, né? Porque, assim, eu sempre vou ter que ser grata por aquilo que eu vivi, porque aquele momento é único. Eu não vou vivê-lo. Mesmo que eu volte a me encontrar com a pessoa, no outro dia é de outro jeito. Que a gente perde essa noção e que faz que, às vezes, as relações entrem numa... ele vai estar sempre aqui. Depois eu ligo para minha amiga, a amizade vai ser para sempre, né? Depois eu falo oi para o marido, ele tá casado para sempre, assinou o contrato, já desistiu das outras, eu tô burguesa, né? Então, assim... E aí você vai deixando, chega uma hora que aí você fala, nossa, não tem sentido. Mas eu acho que porque a gente deixa de olhar para essa unicidade, porque é único, né? Não é unicidade, mas para algo que é único que a gente vive. Então, acho que sempre ser grato, mas sempre ser capaz de reinventar mesmo, de dar novo sentido para aquilo, ou seja, de sempre se encantar. E aí, pegando o blog lá do Stephen Candice que eu falei, ele fala, ninguém aguenta ficar casado 30 anos com a mesma mulher. Aí ele fala assim, com o mesmo batom, com a mesma piada, com a mesma roupa, assim, que às vezes as pessoas trocam de marido ou de mulher só para ter uma outra casa, mobiliar com outros móveis, ter uns amigos diferentes, né? Porque assim, quando a gente tinha namorado, faz 1000 anos, né? Aí você troca de namorado, você vai para lugares que você nunca foi. Então ele fala, por que você não pode fazer isso com a mesma mulher? Por que você não pode? Troca de apartamento, mobilia, faz outras coisas, porque você pode criar isso no espaço da vida. Fala lá, a Tota, eu. Então, por que isso? Porque você vai reinventando, sem precisar dar os 30 anos, falar, não era isso que eu queria. Mas que eu acho que a gente não investe. Aí eu acho que tá a birra de viver, entendeu? Tipo assim,
esse troço vai ser bom todo dia. Foi bom hoje, mas vai ser bom amanhã também, você vai ver. E acordar com essa disposição de pôr energia, porque sabe que é único e ser grato por estar vivo, vivendo, sei lá. Maravilhoso isso. E tem mais, né? Eu também tenho uma tendência que eu acho assim, que tem muita gente que tem também, de querer corrigir aquilo que ficou para trás. Coisa mais estúpida que existe no mundo é isso. Você querer corrigir o que já está lá atrás, não dá para corrigir. Tem certas coisas não. O que já ficou não tem correção. Daqui para frente a gente vê como é que se arranja. Um outro arranjo, você faz um outro arranjo. É um outro arranjo que se faz. Então, tem que pensar nisso. Um outro negócio que eu acho assim que é super importante de saber é que é o seguinte, que esse outro arranjo vai trazer medo, vai trazer insegurança. Sempre vai. Né? Mesmo que seja assim com a mesma pessoa, que seja sempre com aquela Esther Perel, sabe? Aquela aconselhamento, ela é uma psicóloga que faz aconselhamento de casais, né? É bem legal, tem um podcast super legal e ela fala isso. Ela fala que ela e o marido dela já tiveram 3 casamentos com a mesma pessoa. São 3 casamentos diferentes. Eu até entender o que ela queria dizer com isso, eu falei, nossa, é isso mesmo, cara. É diferente, vai mudando mesmo. Mas aí você começa a perceber que é assim mesmo e depois vai se adaptando, porque dá medo, dá uma insegurança. Eu queria só falar um negócio, que esse texto que a Cibele está falando, a sua mãe, Tota, me deu esse texto um pouco antes de eu casar. Eu lembro até hoje. Ela tirou uma xerox da Veja, eu lembro da xerox, e ela ainda escreveu para mim com carinho. Sério? Porque eu falo, né, gente, que assim, que tem gente que casa enganada. E eu não casei enganada porque eu conheci a tia Nair. E a tia Nair já era casada com anestesista, então eu sabia que a minha vida ia ser dividida em pré-plantão, plantão e pós-plantão. Essa foi o negócio. E o mesmo texto, né? Olha que legal, que mundo, que né, joia, gente? mundo pequeno. Pra gente encerrar agora com as nossas mães, né? Não, a gente tem que abrir uma com ela, senão vai dar ciúme. Certeza, tá tudo bem, mãe. A gente vai abrir só de vocês, Benito. Para vocês, a gente pode fazer uns 3 podcasts ainda. Vai muito água para rolar, pode, né? Mesmo. Não é? Com certeza. Eu vi a foto da Tota com a tia Nair, acho que essa semana no Insta. Eu consegui vê-la lá na universidade, eu passava na pró-reitoria para falar oi para ela. Gente, ela é uma alma, amava. Deixa eu falar uma coisa que o Tota estava falando, que o que ontem não dá para mudar. E é engraçado achar um meio termo, né? Uma época que eu estava fazendo terapia comportamental, é que eu já fiz todas as terapias, então, para conhecer as correntes, não é porque eu tenho traumas, é para... Era pesquisa de campo. Claro. Aí, uma época... Certeza. Tamo junto. Aí fazendo a terapia comportamental, aí dava uns trem errado em casa, aí levava para terapia, e eu falava, já deu errado, ou então já queria logo chutar o balde, porque ou conserta o passado, ou já estraga logo o futuro, que é para garantir, né? Aí ela falou, por que você não pode pensar que as coisas nunca estão acabadas? A gente está vivendo. Hoje, a hora que você for almoçar, você fala, ontem tal coisa, eu queria dizer como eu me senti. Conta. Você não vai mais resolver aquilo, mas você não vai levar isso para o futuro. Então, assim, isso mudou no meu cérebro um monte de coisa, porque eu tinha, assim, o que já foi, ou eu, sei lá, vou dar um jeito lá, ou não tem mais jeito. De pensar que a vida é um contínuo, porque o meu presente depende desse passado e o meu futuro depende desse presente, né? De como eu posso pensar exatamente essa intervenção cirúrgica, digamos assim, e vir no outro dia e falar tal coisa para você ir mudando o rumo da história, digamos, virando essa água que vai correndo entre pedras para fazer seu caminho, né? Porque senão a gente ou fica grudado do trauma, daquilo que aconteceu, que você não tem o que mudar. Por que ele me falou isso? Por que aconteceu isso? Por que minha amiga é isso, né? Mas também eu não preciso levar isso para o futuro, né? Como que eu ajo hoje, no presente, no que eu tenho, para mudar essa rota? Então, acho que esse é um desafio. E isso nos mantém persistentes e birrentas, digamos, em viver e em construir uma boa vida, né? Super bom. Com certeza. Eu acho que a diferença, assim, para finalizar,
a minha parte também é o seguinte, a diferença é assim, não é um script pré-formado, por isso que eu gosto assim do conceito de script também, porque o conceito de script ele pode ser adaptado. Você pode ir adaptando, né? Essa novela, por exemplo. Novela tem o script e tal, mas eu tenho certeza que são feitas, no decorrer da novela, são feitas várias adaptações, porque é preciso, né? Você adaptar. Então, a nossa vida é mais parecida com uma novela do que com um romance propriamente dito. Às vezes é um thriller mesmo, mas tudo bem. Então, você vai adaptando o script, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Então, é mais flexível, né? É mais flexível. Eu sou super flexível, eu sou super cinza, de soar mesmo. Super cinza, super. Ai, não, tudo bem, tanto faz, mas eu sou rígida. Pra caramba! Eu sou muito rígida. E essa rigidez atrapalha, porque rigidez é diferente de tenacidade, não? É diferente. Rigidez é muito diferente de tenacidade. Muito diferente. Assim como a coragem, assim como timidez é diferente de covardia. Dá para fazer um glossário das nossas conversas. Dá. Você, Não, dá, gente. Olha, eu vou do falar. jeito que a gente entende as coisas, né? Hoje eu saí com vários ditos, né? Então, assim, nunca mais esquecer, né? Que se tá, como é que é? Mergulha porque o gosto é melhor que o cheiro, né? Ou faz diferença na vida no aperto, que não dá para fazer um Faz. raciocínio muito evoluído, que é mais instintivo. Você Uhum, fala, Né? vamos nessa. uhum, Vai Ai, ó. lá, eu acho que é exato. muito legal. Não tem fórmula, né? A gente sempre começa a conversar e tudo, mas aqui é uma conversa que ela só vai abrindo para outras conversas e assim, não tem fórmula, gente. É uma coisa assim. Agora, eu adorei isso que você falou, Tota, da vida ser da vida tá muito mais para novela. Eu acho que enquanto a nossa vida, enquanto a gente está vivendo, a nossa vida tá para novela. E romance é depois que você sair dessa daqui, aí os outros vão ter uma história para contar da tua vida. Exato, Aí a história que eles vão contar é o romance, mas enquanto a gente exato. tá vivendo é novela, É né? pura. É o nosso leque, né, gente? Por isso que abre para tantas outras coisas. É um leque. É um leque. Leque. Olha É aqui, ó, um vamos leque. fazer um. É um leque. Adorei aqui, ó. Hoje ganhamos até um gesto, gente. Olha só, isso É, é muito legal. é um leque. Não, Ai, nada fica meu. parado. Até Deus, gente. Até Deus. Eu tenho a Não, impressão que Deus, ele é não pode assim, ó. uma nem duas Ele ideias. é essa capacidade, a infinita potência. Essa capacidade não digo de se adaptar, mas é uma coisa plástica mesmo. Plástica, entendeu? Deus é a neurociência infinita, do infinito. Com certeza. Então, acho que a gente deseja para vocês que estão assistindo, para vocês que vão assistir, a gente deseja para vocês isso. Tenacidade, pero sem perder a ternura. Isso aí, Sempre. sempre. Meninas, Beijo. uma delícia sempre, então. Um beijo enorme para vocês. Para vocês Até também. no próximo. Um beijinho. Beijo.